Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. You're okay with him. Aqui no Download da Notícia, hoje a Prefeitura de Jacareí está lançando o Dia A. É o dia de mobilização especial para os estudantes que devem realizar o sistema de avaliação do rendimento escolar do Estado de São Paulo e também avaliação de influência leitora. As atividades são realizadas em parceria com a Unidade Regional de Ensino de Jacareí, de manhã e à tarde, com o objetivo de incentivar e prestar apoio às crianças dos desafios, né? Antes de ter aqueles desafios que a gente sabe que é difícil. E para isso, temos aqui ao vivo, estamos com a secretária de Educação de Jacareí, Daniele Vilar. Bom dia, secretária. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Um prazer estar aqui com você e poder falar desse dia tão importante para nós. O prazer é todo nosso, tá bom? Agradecemos, em nome da Rádio A Guardiã da Notícia, a sua presença e nos informar um pouquinho mais sobre esse evento Dia A, tão importante para a educação. Vamos lá, secretário, o Dia A nasce como uma mobilização emocional, né, e pedagógica antes das avaliações. E na prática, o que muda na cabeça e no coração dessas crianças quando a escola mostra assim, esse cuidado? É isso mesmo, a gente trabalha com crianças muito pequenas, né? De 7, 8 anos e 9, 10 anos fazendo uma prova tão importante que mede todo o esforço de uma rede. Então é muito importante que a gente faça uma mobilização, uma conscientização e que a gente mostre para eles que eles não estão sozinhos nesse momento. Então o Dia A vem aí como uma parceria da Secretaria Estadual, né, de Educação, para a gente fazer essa mobilização junto às crianças, às famílias, aos colegas das outras séries da escola, para que todos eles possam estar tranquilos e calmos na hora de fazer uma prova. Então a gente faz toda uma brincadeira, uma mobilização. Ontem mesmo eu já estive numa escola falando com os alunos do segundo ano, para explicar para eles que eles vão fazer uma provinha, mas que eles só precisam colocar ali naquele momento o que eles já aprenderam, o que eles já conhecem, e não podem ficar nervosos, para eles não faltarem nesse dia, porque é um dia muito importante. Então a gente faz toda uma mobilização para combinar esse dia tão importante que é o dia da prova. No nosso caso aqui, dia 18 de novembro. E aí, hoje está tendo várias ações nas escolas, cartinhas das famílias, apresentação das outras séries. Então, a gente está fazendo toda uma mobilização para fortalecer mesmo as crianças, para a hora da prova elas lembrarem que estamos todos com elas. Secretária, fazer uma reflexão aqui. Muitas vezes a ansiedade fala mais alto que o conteúdo, né? E como o município enxerga o papel do acolhimento no desempenho escolar? Essa é uma questão muito importante, né? A gente vem trabalhando o socioemocional na rede, a gente vem trabalhando com as crianças essa questão da autoestima, deles entenderem que eles são confiantes, que eles já conhecem aquele assunto. A gente entende que as avaliações são resultados de um trabalho, são consequências do trabalho, mas a gente também entende que a gente precisa ensiná-los, porque chegar lá, a primeira vez que eles vão fazer uma prova, ser uma prova de avaliação externa,
é muito complicado, né? Então, a gente tem feito alguns simulados na rede, a gente tem propiciado que as crianças se familiarizem com esse ambiente, com o ambiente de fazer uma prova. O Saresp ele tem uma qualidade diferenciada que o professor que fica na sala de aula não é o professor da turma. Então, a gente já vem trabalhando isso com eles também, para que eles conheçam esse professor que vai ficar dentro da sala. Como eu disse, são crianças de 7, 8 anos que precisam daquele apoio emocional, né? Então, a gente está trabalhando tudo isso e a Secretaria do Estado teve uma sensibilidade enorme ao criar e fomentar que a gente fizesse o dia A. Ontem eu tive com a Cecília, que é a nossa dirigente aqui da Regional de Jacareí, na escola, e a gente passou nas salas, conversou com as crianças. Então foi um dia bem gostoso e bem para acalmá-los mesmo e trabalhar essa questão da autoconfiança. A senhora tem uma preocupação com a preparação emocional também, pelo que eu percebi, né? Por que incluir respiração, relaxamento, atividades de conexão antes das provas? Porque a gente sabe que não é só responder questões, né? É sobre estar bem preparado para aprender, é isso? É isso mesmo, né? Nós adultos, quando vamos fazer uma prova, seja ela de um concurso ou vestibular, né? A gente fica nervoso, ou quando tem uma reunião importante. Então, imagina uma criança sabendo dessa responsabilidade de um dia diferente na escola, que ela vai ter essa responsabilidade. Então, a gente trabalha bastante com eles, a respiração, algumas ações de relaxamento na escola, para que eles entendam que na hora que der aquele branco, que eles não souberem alguma questão ou alguma coisa assim, que eles lembrem de cheirar a florzinha e soprar a velhinha, que é um exercício que a gente sempre faz, de acalmar as crianças, né? Sobretudo quando elas estão muito agitadas. Então, a gente fez essa dinâmica, a gente brinca bastante com as crianças e elas lembram disso na hora da prova para deixar com que elas fiquem mais seguras e que elas aprendam, né, a ter esse momento aí, que às vezes vai dar o branco, a gente vai ficar nervoso, mas para nesse momento, respira, lembra da florzinha e da velhinha. Então, muitas vezes, a gente indica que alguns até desenhem a florzinha e a velhinha na prova, e aí lembrem disso, naquele momento que o bicho dá uma pegadinha ali, eles já colocarem a florzinha para cheirar e soprar a velhinha, dar aquela respiração. A gente pede para fazer isso 3 vezes, e aí eles vão estar mais calmos para continuar as próximas questões, né? Então, fazer prova é uma arte, a gente ensina eles a fazerem. Então, isso é importante, né? Marca aquela questão que você não conseguiu, pula para a próxima, não tem problema errar, faz parte. Vocês só têm que colocar o que vocês sabem. Então, a gente trabalha muito isso com eles. E o dia A vem aí para isso mesmo, para que eles saibam como relaxar, como aproveitar esse momento e entendam que é uma parte do processo. Vamos falar agora sobre o envolvimento das famílias, que é importante, né? Tem o moral de mensagem dos familiares, que é um detalhe simples, mas poderoso. Qual o impacto que a Secretaria percebe quando a família participa ativamente da jornada escolar? É muito importante, né? Eu falo que o papel da escola sem a família, ele não existe, porque nós somos uma parceria, por isso que a gente fala comunidade escolar. Somos uma parceria e a gente precisa muito que os pais, as famílias das crianças estejam na casa também trabalhando junto com a gente essa autoconfiança, essa valorização. É uma prova muito importante para todos nós, né? O ano passado nós ganhamos uns prêmios, o Prêmio Excelência Educacional, 13 das nossas 30 escolas ganharam.
Então, a gente precisa que a família entenda a importância dessa prova, entenda que é importante que a criança vá para a escola nesse dia, porque às vezes a criança acorda, nossa, um pouco nervosa, né, com o intestino um pouco solto, alguma coisa assim, mas que os pais entendam isso, olha, é normal, é o primeiro desafio da vida de alguns, então a gente trabalha tudo isso junto com as famílias, e a ideia que a gente teve foi esse mural, que é um mural de bilhetinhos, os pais trouxeram de muitas crianças, todas as crianças levaram para casa, e os pais mandaram alguns bilhetes falando, né, sobretudo da capacidade da criança, olha, confia em você, você sabe, alguns pais colocam assim, eu tenho certeza que você vai bem, não se preocupe. E acho que isso faz toda a diferença, né? Para a criança se sentir mesmo motivada e confiante. Falar um pouquinho sobre a preparação dos professores. O professor hoje é um grande termômetro da sala de aula. Como a rede tem cuidado deles para que eles cuidem dos alunos? Vamos falar assim sobre formação continuada, alinhamento de novas práticas, novos métodos. Como a senhora fala sobre a preparação dos professores? Como vocês têm cuidado dessa parte também? Os nossos professores, eu falo que tudo que a gente faz na secretaria, todo o nosso trabalho aqui só tem sentido porque eles estão lá na ponta, eles estão lá cuidando da nossa joia rara, que são as crianças. Então, o professor é a peça fundamental de todo o trabalho da secretaria. A gente cuida deles, né? A gente tem muita formação. Todas as quintas-feiras nós temos os cursos de quinta, que são cursos manhã, tarde e noite, voltados à temática que eles escolhem muitas vezes. A gente tem bastante reforço de tecnologia, porque a gente sabe que a inteligência artificial está aí, pode nos ajudar bastante. A gente tem alguns cursos em parceria com o próprio governo do estado de alfabetização, que são os cursos do LEEI e do CNCA, que é o próprio Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Então, a gente oferta muitos cursos fora do horário de trabalho, além dos cursos que eles fazem durante o horário de trabalho, né? A gente tem 6 horas por semana de cada professor que está aí no ensino fundamental, para que eles façam um planejamento. E dessas, 5 horas são orientadas, ou seja, eles têm uma formação prática do que vivenciam dentro da escola. Essa formação acontece tanto no nosso centro de formação, quanto na própria escola. Então, a gente tem os coordenadores, que são peça fundamental também de todo esse processo, que recebem uma carga de formação bem grande e repassam dentro da escola, eles levam essa carga para o território, porque nem sempre os desafios são iguais. Então, em cada escola, a gente tem desafios diferentes e o coordenador tem esse papel de traduzir o que é aprendido, o que deve ser passado para o professor, com o território no qual eles estão inseridos, né? No qual aquela comunidade está inserida, quem são os familiares e tudo mais. Então, a gente tem esse papel muito importante, tanto dos formadores quanto dos coordenadores, sempre voltados para a gente repertoriar quem é o principal protagonista dessa história, que são os professores, que estão lá junto com as crianças todos os dias e trazendo o melhor que a gente pode, a melhor qualidade na educação para eles sempre. Pegar um gancho aí na sua fala sobre desafios. O Saresp foca em leitura, escrita e matemática, né? E onde Jacareí evoluiu mais nos últimos anos? E onde há mais desafios importantes a enfrentar? Olha, a gente teve uma evolução muito grande, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Primeiro foi a língua portuguesa, né? Porque a gente entende e a gente trabalhou sempre por programas na rede. Então, o Jacareí Cidade Leitora, ele deu um subsídio muito grande na leitura para as crianças e a gente evoluiu muito
de 2017 para cá, na questão da língua portuguesa. Em seguida, a gente vem com um programa que foi o Matematicando. O Matematicando, ele traz toda essa história da matemática, tira a matemática como a bruxa-má, né? Ele tira a matemática daquela matéria que todo mundo tem medo e traz a matemática para os jogos lúdicos, para a questão mais divertida também da lógica. Então, a gente teve uma evolução muito grande nesse momento até a pandemia. Pós-pandemia, a gente tem que resgatar tudo isso de novo com as crianças. Então, os nossos últimos resultados foram medidos pelas crianças que foram alfabetizadas na pandemia, e a gente entende que a gente fez uma recomposição de aprendizagem e tudo, mas essas crianças ainda tiveram uma defasagem, e agora a gente vem recuperando tudo isso, voltando lá para a raiz. Então, a língua portuguesa ela é essencial para que seja evoluído todos os outros conhecimentos. Então, a principal área de atuação hoje para nós é a alfabetização e a língua portuguesa. Porque assim que eles tiverem consolidado essa etapa, a matemática, a ciência, a geografia, a história vira consequência. Então, a gente tem trabalhado, o governo do estado tem investido muito em plataformas digitais, né, como Elefante Letrado, Matifique, são plataformas que eram muito caras, eram sonhos de consumo nosso, e a gente acabou conseguindo gratuitamente pelo governo do estado, e a gente tem trabalhado muito forte com as crianças para que a gente consolide toda essa formação, trazendo um pouco do lúdico, né? Eu falo que a gente tem que desenvolver tudo isso um pouco no mundo deles, não mais na lousa e no giz, mas na tecnologia, que é o que motiva as crianças hoje em dia. Então, a gente, claro, que traz toda a densidade de conteúdo da escola, mas a gente também busca bastante trazer jogos, brincadeiras e a parte lúdica, principalmente voltada à tecnologia. A senhora falou um pouco da pandemia, ela deixou marcas profundas na alfabetização, né? E o município sente algum reflexo sobre isso? E também vem uma pergunta sobre essas lacunas de aprendizagem. Como a rede age? Tem reforço escolar, atividades específicas? Como é o acompanhamento? Sim, nós temos atividades específicas, né? O reforço escolar, ele é um direito das crianças, então a gente faz uma análise, a gente tem avaliações periódicas municipais, isso é uma novidade desse ano que nós implantamos, é uma série histórica de avaliação. Então, inicia o ano, a gente faz uma avaliação diagnóstica, no meio a gente faz a intermediária e em outubro a gente faz uma avaliação de saída, para ver a evolução daquela criança pontualmente. Então, a gente consegue dizer quantas crianças tiveram uma evolução na aprendizagem durante aquele ano e quais são elas. Na avaliação diagnóstica, a gente já enxerga determinadas defasagens e já seleciona crianças que vão trabalhar essa recomposição. A recomposição de aprendizagem acontece em cada escola, né, com professores específicos para trabalharem com as crianças, sobretudo de forma lúdica, a gente chama de oficinas, para que elas consolidem aquela aprendizagem de uma forma diferente. O professor que faz a oficina não é o professor que está na sala de aula, para que a gente também mude um pouco a metodologia, a maneira de ensinar. E esse ano de 2026 a gente reformulou todo o percurso, né? Até esse ano, até 25, a gente tinha chama Programa Oficina de Aprendizagem. Para 2026 a gente chama de Avança Mais. É um programa que a gente criou juntando todas essas vivências para que as crianças elas possam ter de 1 a 2 horas a mais de aula, mas com uma aula bem mais lúdica e muito tecnológica, para a gente tentar recompor esse aprendizado de uma maneira diferente, entrando um pouco mais no mundo que elas conhecem e estão habituadas.
Vem uma dúvida também, até para os pais, a senhora pode dar uma dica, como preparar sem pressionar, ou seja, existe sempre um equilíbrio, né, delicado entre incentivar e não gerar ansiedade. Como a secretaria constrói esse meio termo na prática? Como eu te falei, né, a escola não vive sem as famílias, nós somos a comunidade escolar. Então, em determinados períodos do ano, a gente tem o projeto político pedagógico, que é construído na escola com a ajuda das famílias. Nesse projeto, a gente explica toda essa necessidade do aprendizado de forma lúdica, da gente não acelerar etapas. As crianças, por exemplo, da nossa educação infantil, elas não têm obrigação de serem alfabetizadas, elas têm um momento certo para isso. O governo do estado colocou a meta aí de que a gente tinha que alfabetizar as crianças até o 2º ano, e a gente vem trazendo essa meta, cumprindo essa meta. Então, a gente vai fazendo uma progressão. A gente sabe que, às vezes, o pai fica mais ansioso do que a criança, né? Eu quero que a criança leia, ele ainda não está lendo, o coleguinha já está lendo, e a gente explica muito isso, a gente coloca isso de uma forma muito tranquila, que cada criança tem o seu tempo. Então, as reuniões de pais, as APMs, os conselhos de escola, eles são muito importantes para que a gente faça essa conscientização também para as famílias. E isso acontece de uma forma muito tranquila hoje nas nossas escolas. Nós temos pais muito participativos, que sempre estão lá, estão envolvidos e que entendem esse tipo de situação. Claro que numa prova externa, isso é um pouco mais incisivo, os pais acabam cobrando um pouquinho mais das crianças, e a gente explica, e é por isso que a gente tem feito todas essas ações do dia A, para dizer para a criança, olha, nós estamos aqui, vocês não têm obrigação de acertar, mas vir fazer a prova, estar concentrado na prova e ter atenção é o que a gente espera de vocês. Então, a gente deixa esses 3 pontos bem claro para as crianças e para as famílias, né? Em momento nenhum a gente fala, olha, eles têm que ir bem, eles têm que tirar uma nota alta. Não é esse o objetivo. O objetivo é que eles façam, que não fiquem nervosos, porque a gente sabe que eles ficam um pouquinho, e que eles coloquem ali no papel o que eles sabem, porque são sistemas de avaliação do ensino. E o sistema de avaliação do ensino, ele tem que ser fidedigno ao que está sendo realizado. A gente prepara, ensina, mas a gente quer que eles coloquem ali o que eles já sabem, né? E não que eles tentem, que eles fiquem nervosos e precisem acertar. A gente faz todo esse trabalho junto às famílias. Muito obrigado, secretária. Em nome da rádio, eu agradeço a Guardiã da Notícia pela sua participação e que venham mais projetos aí, mais eventos. A senhora pode ficar à vontade de divulgar para a gente aqui, tá bom? Obrigado, eu agradeço a oportunidade, né? O Saresp do ano passado, de 24 para 25, a gente teve 13 escolas premiadas com as notas máximas aí do Saresp, que é o prêmio Excelência Educacional. E esse ano a gente espera, né, com toda a evolução que nós tivemos, com toda a aprendizagem, esperamos ter aumento aí nesse número. O ano que vem a gente vem contar para vocês como foi. Nosso muito obrigado pela participação. Rádio Guardiã da Notícia, AM560, em breve, FM 82.3. E você pode acompanhar esse e outros conteúdos através do nosso site, aguardiandanoticia.com.br. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Sabendo
problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.